O tema da mensagem de hoje, querido, é a bênção do enxerto. Diga comigo, a bênção do enxerto. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo João, no capítulo 15. Evangelho segundo João, no capítulo 15. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. João, capítulo 15, nós leremos do verso 1 ao verso 5. Diz assim a palavra do nosso Deus: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele poda, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos, pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Pai, continue a falar conosco, Deus. Desde o instante que estávamos nos nossos afazeres, Pai, no nosso lar, e o Senhor falou conosco para estarmos aqui nesta noite, estamos ouvindo a Tua voz. Já ouvimos o Senhor falar conosco durante as canções, ouvimos o Senhor falar conosco, Pai, durante a ministração, Pai querido, da oferta, dos dízimos. E agora, Pai, pedimos, fala ainda mais diretamente por meio da Tua palavra. Usa os meus lábios, meu Pai, como instrumento da Tua palavra. Pai querido eterno, que cada um nesta noite, Senhor, entenda a bênção de estar enxertado em Jesus Cristo. Senhor querido eterno, que todos, Pai, nesta noite, entendam a importância de tornar-se um ramo frutífero junto à fonte. Pai, no poder do nome de Jesus, para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém, Jesus. Amados, este trecho ele é muito conhecido. Eu lembro quando eu era garoto, até havia uma canção que a gente cantava muito. Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Como o Pai me amou, eu também vos amei. Permanecei no meu amor. E era muito gostoso, e é uma canção que nossas crianças aprendem, é um versículo, que as nossas crianças aprendem. E é algo que a gente até entende. Eu venho de uma família italiana, e a imigração italiana, quando veio para o Brasil, foi algo muito interessante, porque, na verdade, foi uma enganação do governo brasileiro. No pós-guerra, a Europa estava numa crise absurda. A princesa Isabel havia assinado a Lei Áurea no Brasil, e para o fim da vergonha dessa nação não havia mais, graças a Deus, escravidão nesse país. E aí o que esses fazendeiros, que antes eram senhores feudais e tudo isso, fizeram? Vamos trazer os europeus que estão passando fome lá para trabalhar aqui no lugar dos escravos. E foram lá para a Europa, enganaram meus avós, o meu nono, a minha nona, prometendo terras abundantes para eles de graça. E quando eles chegaram aqui, as hipotecas que eles assinaram, nós só não estamos pagando até hoje, porque meu nono já se desfez das fazendas antes de morrer, né? Mas vieram com uma agricultura muito forte, os europeus italianos, os europeus do leste europeu, os alemães, principalmente aqui de Minas até o Rio Grande do Sul, tem uma influência muito forte da europeia. E uma terra boa, que é a terra brasileira. E eu me lembro da minha nona, ela morou conosco muitos anos antes de partir para Jesus, e a minha nona, ela gostava de fazer ali nos vasos bem grandes a sua pequena hortinha, a sua plantação.
E eu lembro que ela, de uma maneira muito ímpar, ela fazia ali os enxertos de algumas flores em outras. E ela pegava uma flor que de sua essência era vermelha, ela pegava uma flor que era azul e ela enxertava aquele ramo da flor azul no caule da flor vermelha, e ou brotava vermelha com manchinhas azuis ou azuis com manchinhas vermelhas, porque ali misturava a essência das duas plantas. Misturava a essência das duas plantas. E eu lembro dela, para mim era tudo mato, mas ela sabia o nome de cada matinho, né? E ela pegava lá e ela falava assim, ó, eu vou enxertar esse nesse que dá um não sei o que é bom para tosse. E aí tinha um outro lá que ela disse que era bom para engordar, e eu acredito que era mesmo. Porque eu estou sofrendo o efeito até hoje, né, do negocinho que era bom para engordar. Eu era magro, por incrível que pareça, mas eu era tão magro, que eu ia assistir TV, eu ficava coçando embaixo da costela, assim, ó, de tão magro que eu era. E a minha mãe falava assim, meu Deus, esse menino faz a gente passar vergonha de tão magro que ele é. Aí a minha nona falou, deixa comigo, que em 6 meses eu engordo ele. E minha nona criou porco muito tempo, eu acho que ela manjava de engordar os bichos, viu? Porque, olha, eu estou colhendo fruto disso até hoje. Até hoje eu tenho que ir lá no consultório do Dr. Marco, lá para ele me ajudar, porque a coisa está feia, né? Mas, amados, então quem aqui é do interior, sabe do que eu estou falando, o que é fazer o enxerto, né? Fazer um enxerto de uma planta na outra. Isso é o que Jesus estava explicando. Porque Jesus, amado, ele era um pregador contemporâneo. Ele não era um pregador alienado. Jesus não, ele era super atualizado. Quando ele ia pregar aos pescadores, ele falava sobre o quê? Sobre pesca. Quando ele ia para uma região aonde a atividade ali maior, a cultura ali era agrícola, ele falava sobre agricultura. Por isso que você vê aqui ele falando sobre enxerto de planta. Por quê? Porque ele estava numa região ali do vale, e é um vale muito lindo, próximo a Engedi. Se Deus quiser, você vai um dia lá comigo e com a pastora, você vai ver que coisa linda que é. Olha, só uma pessoa creu na palavra. Eu vou falar de novo, você toma posse. Se Deus quiser, você vai comigo e com a pastora lá em Israel ver. E é um vale lindo, amados, aonde a cultura principal ali é da uva. A cultura principal da uva. Se a gente lembrar dos espias de Moisés, lembra dos espias de Moisés? O que Josué e Caleb voltaram carregando? Cachos de uvas gigantesco. Então é uma cultura muito boa em Israel da uva. E Jesus estava nessa região, por isso que ele fala da videira e dos ramos. Mas para entender, amado, ele estava querendo falar sobre o enxerto. E ele está dizendo assim: eu sou a videira verdadeira. Aqui, amados, ele começa fazendo uma afirmação, mas dando um alerta. Porque quando a gente avisa que algo é verdadeiro, está dando um alerta de que pode haver algo falso. Dizendo para nós aqui, preste atenção, eu sou a videira verdadeira. E o meu pai, ele é o agricultor. O que Jesus queria ensinar com essa afirmação, querido? Ele estava dizendo o seguinte: ele é quem nos traz a vida, mas o Pai é quem trabalha em nós. A videira por si só não trabalha os ramos. A videira dá vida para os ramos. A videira transfere ali a sua seiva para os ramos. Mas quem trabalha os ramos é o agricultor. Quando eu e você entendemos que Jesus é quem nos dá vida, e através de Jesus nós podemos nos abrir para que o Pai trabalhe em nós, nós começamos a viver uma nova realidade de vida espiritual. Uma nova realidade de vida espiritual. Porque ele diz: o meu pai é o agricultor, e todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Mas aquele que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto.
Amados, aqui tem algo muito interessante para a gente entender. Quem já viveu alguma situação na tua vida que você teve a impressão de estar sendo podado em alguma área da sua vida? Olha que interessante, a poda não é para quem não dá fruto. E a poda não é para galho seco. A poda só ocorre para quem está enxertado na videira. A poda é um estágio de melhora. A poda é um estágio de elevação. De elevação. De elevação. Eu estive em Vinhedo uma vez e também eu e a pastora, quando a gente casou, a gente foi lá para Serras Gaúchas, lá em Caxias do Sul. E você passa lá nas vinícolas e eles explicam todo o processo. E o agricultor ali falando, olha, quando a gente vê que uma das videiras, uma das parreiras, dá uma uva de qualidade muito superior à outra, a gente vai naquela que está dando uva de qualidade inferior. E a gente corta todos os seus ramos e tira ramos daquela que está dando um fruto de qualidade melhor e enxerta nessa outra que estava inferior. E assim a gente consegue manter uma qualidade uniforme em toda a plantação. Amados, Deus não se alegra em ver no meio da sua igreja alguém mais próximo dele do que outro. Alguém podendo ser mais abençoado do que outro, porque Ele ama todos nós da mesma maneira. Ele quer que todos nós estejamos juntos dEle da mesma maneira. Ele quer que todos nós desfrutemos do amor dEle da mesma maneira. Ele quer que todos nós sejamos alimentados por Ele da mesma maneira. Ele quer que todos nós sejamos abençoados e frutíferos da mesma maneira. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem filhos prediletos. Agora, o que Ele faz? Se por alguma razão você não está podendo viver a essência plena dEle, ou não está podendo viver os frutos dEle em você de maneira especial, Ele vem e poda, para que você dê mais frutos. Às vezes, a poda é doída. Às vezes a poda é doída. Às vezes não. Porque às vezes a poda tira só sujeira. Mas às vezes a poda precisa tirar um pedaço do ramo. Algo que talvez você já contava como sendo parte da sua personalidade. Algo que você dizia, não, eu sou assim. E aí Deus vem e fala, não é não. Alguém pôs isso em você e não está bom, não. Eu vou cortar. E aí, num primeiro momento, isso até dói. Você fala, poxa vida, mas Deus tirou isso de mim. Porque aquilo era maléfico. Uma das características, amados, de um enxerto bem feito é que o ramo recebe o mesmo DNA da videira. Quando a essência de Deus começa a fluir para dentro da tua vida, você, ramo frutífero. Quando a essência de Deus começa a fluir para dentro de você, é Deus transferindo o DNA dele para você. E se alguma coisa impede que esse DNA se manifeste, se alguma coisa impede que esse DNA seja incorporado à tua vida, Deus vai cortar fora. Vai cortar fora. Vai cortar fora. Às vezes é cortar alguma prática que ele reprova. Mas às vezes é podar e cortar alguma coisa que a gente já tinha como nosso. Quantos traços de personalidades são prejudiciais? Às vezes a pessoa que é muito intempestiva perde oportunidades de bênçãos e vitórias porque age primeiro para pensar depois. E aí Deus vê que aquilo está impedindo a pessoa de receber todos os frutos que Ele quer. Deus vem e poda isso. Vou deixar você mais mansinho. Às vezes deixa você tomar um sustinho. Talvez a pessoa é mais distraída, menos prudente.
sai confiando em todo mundo. E aí às vezes Deus quer te pôr em algo grande, em algo mais amplo, mas você tem que ser mais perspicaz para estar naquilo que Deus quer te colocar. Porque a Bíblia chega a dizer: seja prudente como a serpente. Algumas coisas aonde Deus quer nos colocar, amado, nós precisamos ser perspicaz. Isso é um trava-língua daqueles, né? Fala a verdade. Tá igual os 3 tigres tristes aí, né? Mas você precisa, não pode ser tão inocentão. Não inocente no sentido de não ter pecado, isso sim, glória a Deus. Mas inocentão de ser ingênuo demais. Ingênuo, às vezes, até questão material. Deus quer colocar você em alguma área aonde você vai mexer com grandes quantias financeiras. Você não pode ser ingênuo, você não pode confiar em todo mundo. Nós temos pessoas aqui que trabalham no mercado financeiro. Dá para vocês ficar dando a senha de vocês para todo mundo? Vocês que trabalham? Porque passa às vezes milhões de outras pessoas na mão de vocês. Mas são preparos, amados, porque às vezes a gente lê esse trecho e vê a poda, e a palavra poda, ela nos assusta. A gente quer recuar, a gente quer se esconder. Não, Deus, não mexe comigo, não. Não, Deus, tira isso de mim, não. Ai, Deus, está doendo essa poda. Mas a poda, meu amado, é uma das bênçãos do enxerto. Uma das bênçãos de você estar em Cristo é que Ele te limpa para que cada dia mais você seja semelhante a Ele e produza frutos semelhantes aos frutos dEle e possa viver a essência do que Ele tem para você. É por isso que até pessoas às vezes ficam no meio da tua caminhada. Todas as crianças que estudaram no ensino básico com você são seus amigos até hoje? Ficaram pelo caminho, elas foram importantes naquela fase da tua vida. Elas foram importantes naquela fase da tua vida, mas para que você atingisse. Eu não vou pedir para você levantar a mão não, porque a maioria ia ser tentado a pecar e mentir, e hoje é Santa Ceia. Mas quem já foi apaixonado por alguém na adolescência? Né? Aquelas paixões bobas. Os meninos eram apaixonados pela bola de futebol, mas as meninas se apaixonavam por rapazes, né? No máximo a gente se apaixonava pela professora de português, né? Você já viu que as professoras de português são bonitas, né? Pelo menos para as crianças são, né? Eu lembro que eu estudava no colégio adventista, tinha 2 professoras bonitas, a de português e a de história. E aí ficava aquela roda de menino de 8, 9 anos de idade, falando quem ia namorar a professora de português e quem ia namorar a professora de história. Ah, amados, já pensou se você carrega isso para a vida inteira? Já pensou ser marmanjão, barbado do jeito que está hoje, sonhando ainda com a professora de história? Entendeu? Esses dias botaram a foto do encontro que a gente fez dos alunos lá, e a professora de história comentou no Facebook: ai, Jesus, ainda bem que era paixão só de infância mesmo, né? Porque aquilo que era nunca virá a ser novamente, né? Diz a palavra de Deus, né? Então, olha, mas são coisas, amados, que tiveram que ficar no seu lugar, fizeram parte da formação de quem você é hoje, mas você não pode carregar para a vida inteira. Porque às vezes a gente lê esse trecho e pensa que a poda é algo ruim, é algo que necessariamente tem que doer, que necessariamente tem que parecer alguma perda. Não, meu amado, a poda é uma das bênçãos de estar enxertado em Jesus Cristo, porque Ele só tira o que te atrapalha, o que te faz produtivo, o que faz você viver e ser mais parecido com Ele. Permanece, permanece, permanece. E isso, amados, é uma analogia de amor. Porque vamos pensar, olha aqui que lindo, né? Esses cachos de uva, mas esse não dá para comer não. Mas olha que lindo. Olha que lindo. Só que, amado, você consegue imaginar uma videira perfeita, por amor, acertar
que o agricultor coloque nela, enxerte nela, ramos totalmente imperfeitos. Às vezes ramos secos e até ramos mortos. É muito amor. Porque a videira é Jesus, mas o agricultor é o Pai. Logo mais nós vamos lembrar por meio da Santa Ceia esse ato de amor. A videira perfeita veio habitar no meio de nós, se fez carne como nós, para que nós, carne imperfeita, na nossa imperfeição, fôssemos enxertados na perfeição dele. Na perfeição dele. É muito amor. É tanto amor que ele pega um galho seco igual eu, igual você, e quando a gente é enxertado nele por meio da salvação, ele começa a drenar dentro de nós a vida. E quando ele drena a vida em nós, de repente, uma vida apática se torna uma vida vibrante. De repente, uma vida de lágrimas se torna uma vida de sorriso. De repente, um desafio que te derrubaria, agora te fortalece. Porque Jesus não prometeu uma vida sem desafio, mas ele prometeu que a gente venceria todos eles. Tem de bom ânimo, eu venci, vocês também vencerão. Essa é a promessa. Mas a natureza de uma videira perfeita, por causa do amor, começa a ser transferida para ramos como eu e você. Ramos imperfeitos. Quem aqui pode dizer, eu merecia ser enxertado em Jesus? Eu merecia que ele me recebesse no seu corpo. Amados, ele não recebeu a gente no seu quintal. Ele não falou assim, tá bom, pai, eu aceito ir lá na terra, mas é o seguinte, eu vou dividir, eu sou a videira, eu vou dividir um pouco da terra onde eu estou plantado com eles. O Senhor planta eles ali naquele cantinho mal fedido ali, ó. Planta eles ali. Ou então, ó, planta naquele para trás da cerca que não aparece ali, porque eles são tudo imperfeito, tudo meio torto, tudo meio esquisito. Ele falou, tá bom, pai, eu vou para aquela terra, mas eu vou enxertar eles em mim. Eu não vou pôr eles do meu lado, eu vou pôr eles no meu corpo. Eu vou pôr eles no meu corpo. É por isso que lá mais para frente, no verso 16, ele diz assim, não foi vocês que me escolheram, mas eu que escolhi vocês. Foi ele que escolheu nos enxertar nele. Que tamanho amor. Quando a gente olha para esse pão, quando a gente olha para esse suco de uva, que tamanho amor. Aquele corpo foi pregado na cruz do Calvário para que eu e você pudéssemos ser enxertados nele. E somos atraídos por este amor. E com o simples ato de abrir o nosso coração, o agricultor faz um enxerto perfeito. Sabe o que é lindo? A minha nona, às vezes, ela ficava brava. A minha nona morreu sem conseguir falar o meu nome. Ela não conseguia falar Jackson, ela falava Giacomo. Giacomo, vem aqui. E lá ia eu, brava. E às vezes eu orava para ela, porque de vez em quando escapava uns palavrão italiano lá, né, Kátia? Né? E aí, o que foi, nona? Ajuda eu a arrancar isso aqui. E lá ia eu arrancar com ela, porque o enxerto tinha dado errado. Sabe o que é lindo? Lá dava errado porque a árvore mãe também tinha suas imperfeições. E por isso, às vezes, ela rejeitava um ramo novo. Mas aqui, quando falamos de Jesus, a videira perfeita não tem rejeição. O amor dele é tão magnífico que não permite ele rejeitar ninguém.
Por isso, se você está aqui nessa noite e alguma palavra maligna, ou talvez alguém com muita maldade no peito virou para você e falou assim: Deus não vai querer alguém como você, eu digo para você que isso é uma mentira do inferno, porque o amor do nosso Deus é tão maravilhoso e o amor do nosso Jesus é tão infinito que não haja ramo que ele rejeita. Ele enxerta todos. Ele enxerta todos. E quando somos enxertados, amado, a prova clara de que fomos enxertados é que a essência dele começa a fluir em nós e a gente começa a mudar. É impossível ser enxertado em Jesus e permanecer o mesmo. Tem alguma coisa na sua vida que você quer ver diferente? Permita Jesus fluir em você. Permita o Pai lhe enxertar em Jesus hoje e você vai ver a mudança que você precisa. Porque é impossível estar enxertado no Pai, estar enxertado em Jesus, ser trabalhado pelo Pai e permanecer o mesmo. Chega um momento, querido, que quando você vai olhar a planta enxertada na outra, você já não consegue enxergar mais a emenda. Porque se torna uma só coisa. Por isso que na oração de Jesus, pouco antes de ascender aos céus, foi isso que ele falou: Pai, faz-nos um. E que eles sejam um como eu e o Senhor somos um. Porque se a gente tiver um enxerto perfeito, querido, se a gente se tornar um com Jesus, não tem o que nos resista na face da terra. Não tem. Não tem, não tem diabo, não tem maldade, não tem gente ruim. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. A essência dele passa a ser a nossa essência. A vida dele passa a ser a nossa vida. Por isso o apóstolo Paulo afirmou: não sou mais eu quem vivo, porque eu fui enxertado na videira, mas agora é a videira que vive em mim. É Cristo que vive em mim. Diga assim: que não viva mais eu. Mais forte: que não viva mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo viver em nós, amado, a vida dele será a nossa vida. E quando nós olhamos para a bênção do enxerto, nesses 5 versículos, a primeira coisa: enxertado em Deus, tem que dar fruto. Diga assim: tem que dar fruto. Tem que dar fruto, porque ele está aqui. Todo aquele que estando em mim, veja que ele está falando dos enxertados. Todo aquele que estando em mim não dá fruto, o meu Pai corta. Mas aquele que dá fruto, o meu Pai poda, o meu Pai limpa. O meu Pai limpa. Para que dê ainda mais fruto. Então a primeira bênção é que enxertado nele a gente dá fruto. A gente dá fruto. E aí quando o Pai reconhece que a gente dá fruto, ele nos limpa para que a gente dê mais fruto. Diga: mais fruto. O trecho mostra 3 estágios de crescimento aqui, querido, do ramo. O primeiro estágio é o ramo dar fruto. Tem que dar um fruto, é fruto. Dê um fruto pelo menos. O Pai limpa para que você dê mais fruto. Só que depois ele diz assim, no verso 5: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer, agora está falando de fidelidade. Agora está falando de perseverança. Agora está falando de permanência. Agora está falando de longo termo. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Veja que são 3 estágios: dar fruto, dar mais fruto e dar muito fruto. Qual é o segredo, amado? Qual é o segredo de dar fruto, dar mais fruto e dar muito fruto? O primeiro, para dar fruto, permitir estar enxertado em Jesus. Para dar mais fruto, permitir ser limpo pelo Pai, ser tratado pelo Pai, ser podado às vezes pelo Pai.
E para dar muito fruto, permanecer na videira. Aqui, amados, existe uma grande diferença. Ser um ramo não é suficiente. Por isso que ele começa dizendo: eu sou a videira verdadeira. Ser um ramo não é suficiente. É preciso ser um ramo enxertado na videira verdadeira. Aonde estão as suas raízes? O que tem fluído em você? É a essência da videira verdadeira? O que tem fluído em você? E o que tem fluído através de... Que palavras saem? São palavras vindas do trono do céu? Quando você age para com alguém, seja ele quem for, próximo ou desconhecido, familiar, amigo ou colega de trabalho, de faculdade, quando você age, você tem reconhecido a videira verdadeira nas suas ações? O Pai hoje quer que sim. Ele quer que hoje você seja tratado por Ele, enxertado em Jesus e tratado por Ele, para que os seus frutos sejam os frutos dele. A sua família precisa que você tenha a bênção do enxerto em você. As pessoas que te rodeiam no teu trabalho, lá na tua faculdade, no teu colégio. Agora dá para falar ou aqui na nossa faculdade, né? Essas pessoas precisam que você dê os frutos da videira verdadeira. E mais, até quem você não conhece, mas que Deus, no seu plano perfeito, já programou colocar no teu caminho. Essas pessoas contam encontrar você um dia na sua caminhada e ver por meio de você fluir o fruto perfeito. O fruto perfeito. Fecha os teus olhos. Existem 3 estágios. Talvez você se identificou em algum deles. Ou talvez você se identificou num estágio anterior a eles, que é o estágio de ou não estar enxertado em Jesus, ou de estar enxertado, mas não estar dando fruto. O Pai te trouxe hoje aqui porque Ele não quer cortar você. Não foi para isso que Jesus veio morrer naquela cruz, para que você seja cortado. Ele veio para que você seja enxertado. Fala com Ele agora, talvez se algo em você bloqueava essa relação perfeita, impedia essa relação perfeita de você e Jesus se tornarem um, da sua essência, a essência dele, se tornar uma só, dos seus pensamentos serem os pensamentos dele, os seus sonhos serem os sonhos dele, as palavras que profere ser as palavras que ele proferiria, as ações que você tem ser as ações que ele teria. Se algo está impedindo isso, fala para ele hoje. O Pai te ama. Não foi você que escolheu, mas Ele te escolheu. Por tanto te amar, por tanto te querer, por tanto desejar, foi que Ele teve esse ato de amor, porque o Pai foi quem enviou o Filho. É o agricultor que planta. Não é a videira por si só que se planta. Mas o agricultor, o Pai, plantou Jesus nessa terra há cerca de 2000 anos atrás. Para que através dele, estando aqui entre nós, cada um de nós pudesse ser enxertado nele. E cada um de nós pudesse se tornar um com ele.
Pai, nós ouvimos a Tua santa palavra nessa noite, Pai. Querido Pai, não fomos nós que Te escolhemos. Que coisa linda, Pai, foi o Senhor que nos escolheu. E como grande agricultor do universo, o Senhor escolheu plantar a videira verdadeira entre nós, que foi Jesus, para que nós pudéssemos, Senhor, ao sermos enxertados na videira verdadeira que é Jesus, recebermos a Tua vida, recebermos a Tua essência, sermos feitos novamente à semelhança do Senhor. Pai, nesta noite, Deus, tudo aquilo, Pai, que impedia alguém no nosso meio, meu Deus, de receber a essência de Jesus, de receber a vida de Jesus, por meio desse enxerto, por meio dessa ligação única, Pai. Meu Deus, que tudo isso venha por terra nessa noite, Pai. Mas que todos nós, Pai, nessa noite, sejamos ligados ao Senhor, que todos nós, Pai, sejamos enxertados no Senhor, que todos nós recebamos, Pai querido, a Tua essência, que todos nós recebamos, meu Pai querido eterno, a Tua vida em nós, por meio da videira verdadeira que é Jesus. E ao recebermos essa vida, Pai, possamos dar fruto. E ao darmos fruto, Pai, possamos cada dia ser melhorados pelo Senhor para darmos mais frutos. E ao experimentarmos, Pai, da fidelidade, da permanência, da perseverança, possamos dar muitos frutos, Pai. Que assim seja, Deus, em cada um de nós, Pai, nessa noite, pelo poder do nome de Jesus. Eu queria pedir que você permanecesse assim como você está. E eu gostaria de perguntar: há alguém nessa noite que nunca publicamente falou para Jesus: Jesus, eu gostaria de abrir o meu coração a Ti e me tornar um só contigo? E nesta noite, quer levantar a sua mão e dar um sinal onde você está mesmo. E nós vamos orar com você. E hoje você vai ser enxertado em Jesus. Você vai ser enxertado na videira verdadeira, esse amor tão maravilhoso. Ou talvez você que já caminhou uma caminhada junto a Ele, e por alguma razão que nenhum de nós vai especular saber qual é, você rompeu essa caminhada. E hoje você deseja retomar essa caminhada com Ele. Basta dar um sinal também onde você está, e nós vamos orar com você. Basta um sinal com a tua mão, e nós vamos orar. E o Senhor Jesus hoje te receberá de uma maneira perfeita, te receberá de uma maneira completa, te receberá de uma maneira completa. Pai, nós oramos agora, Senhor, por cada pessoa, Pai eterno, que nesta noite decide, Senhor, ser um contigo, ou retomando, meu Pai, uma caminhada que um dia já foi percorrida. Senhor, em nome de Jesus, que tudo que os afastava de Ti seja lançado para longe nesta noite, Pai. Escreva estes nomes, Pai, no livro da vida de uma maneira definitiva, Pai. E que nada e nem ninguém possa, Pai, arrancá-los. E, Senhor, que esse enxerto, Pai, usando o linguajar da palavra de hoje, que esse enxerto, Deus, ele seja permanente e para todo sempre, Pai. No poder do nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor?